convido a amada igreja que abram suas Bíblias no livro de Juízes, o capítulo de número 6, a partir do verso 24 até o 26. Juízes 24, 6, 24 a 26. Pai querido, nós clamamos pelo poder e vida que há no teu sangue. O Senhor conhece as nossas vidas, conhece as nossas limitações. E eu sei, Pai, que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Pai, vai de encontro a cada vida que adentrou por essa porta. Vai de encontro aos seus filhos, vai de encontro, Senhor, às nossas necessidades. Pai, nós queremos te adorar. Senhor, nós queremos te adorar como a noiva adornada, Senhor. Nós queremos, Pai, estarmos preparados para o Senhor vir buscar a noiva, Pai. Por isso, Senhor, eu quero me colocar à sua disposição nesta noite. Senhor, tu me conheces cada vida. Pai, eu te peço nesta noite que nada venha atrapalhar, Senhor, o seu agir neste lugar. Pai, coloca anjos em cada canto deste lugar com as suas espadas desembainhadas. Pai, que nesta noite o teu poder se manifeste em nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos trazer a tua palavra. Que nenhuma palavra saia direcionada a ninguém, porque, Senhor, é pecado, falta de ética e falta de educação, Pai. E nós não queremos pecar contra ti, mas queremos fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem achou Juízes capítulo 6, diga amém. Verso 24 até o 26 diz assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abzerritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieste a cortar. Até aí, irmãos, até aqui. Depois você vai ter o privilégio de ler toda a história, porque Deus, Ele fala de 2 sacrifícios, os 2 sacrifícios de Gideão, para que você possa fazer algo grande para Deus, e talvez para que algo muito grande aconteça na sua história, na sua descendência, ou que alguma coisa muito extraordinário possa acontecer na sua família, na sua casa. É necessário um sacrifício à altura de Deus. E o que acontece é que a religião afundou o evangelho. A religião, ela confundiu a mente e nos deixando mal acostumados. E Deus, Ele, nesta noite, Ele quer nos trazer uma palavra
rema, uma palavra de vitória, mas uma palavra de alerta. Queridos, nós somos convidados para levar a palavra em alguns lugares, e alguns lugares não podemos estar, porque não podemos estar em todos os lugares, ou tem determinado lugar que nós não podemos falar aquilo que precisa ser falado, ou que o povo precisa ouvir. Queridos, esta palavra, ela traz um fundamento muito forte para o meu coração, e essa palavra me traz lembranças de 27 anos atrás, quando eu tomei uma decisão com Cristo. E amados, como é bom você andar no primeiro amor, como é bom você ter um encontro com Deus, como é bom você ter experiências com Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite que você só consegue coisas grandes, você só consegue fazer coisas sobrenaturais no momento que você faz um sacrifício grande para Deus, quando você faz um sacrifício à altura de Deus e não à sua. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo muitas coisas para Deus, mas nós estamos apenas sendo religiosos, e nós estamos mudando a história. Nesse século nós estamos mudando a história da igreja, da noiva. Querido, só uma palavra que tem machucado muito ao meu coração: Jesus, Deus não divide a sua glória com homem nenhum nessa terra, e com deuses nenhum. Deus não divide a sua glória, principalmente com homens. Por isso que nós temos nos mantido com os pés no chão, que toda honra, toda glória pertença sempre a Ele. Amados, o que tem acontecido é que os homens têm subestimado a autoridade, o poder e a honra de Deus, e tomado para si as coisas de Deus, tomado para si a honra de Deus. Deus tem ciúme de nós, Deus tem ciúme de você, Deus tem ciúme daquilo que lhe pertence. Amados, qual homem casado, qual homem que não tem a sua noiva, a sua namorada, que não tem ciúme dela? Assim Deus tem ciúme de nós. Queridos, Deus falava comigo sobre como será que Deus, Ele repartiria a glória dEle com alguém que o trai? Será que Deus repartiria a sua glória com os homens dessa terra, que foi a sua criação? Jamais, irmãos. A Bíblia que eu leio, a Bíblia que eu aprendi, o Deus que eu conheci, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus tem ciúme de nós. E quando eu leio esse texto, Gideão, ele precisava fazer grandes coisas para Deus, algo muito forte na vida de Gideão, mas as pessoas só falam somente quando Gideão ele sai para a batalha. Mas antes dessa saída de Gideão, antes dessa vitória de Gideão, Deus se revela a Gideão, e Deus pede a Gideão um sacrifício. Mas eu quero falar quem era Gideão. Gideão era um judeu, filho de Joás. Seu nome significa derrubador. Então, amados, Gideão já tinha um nome e um significado um tanto estranho: derrubador. No tempo de Gideão, Israel estava sendo um povo humilhado. O povo de Israel estava sendo subjugado e humilhado pelos midianitas e os amalequitas. E nós sabemos muito bem por quê, e sabemos como eles estavam sendo roubados, massacrados.
tudo que pertencia ao povo de Israel, eles perdiam, e eles tinham que entregar aos inimigos, os amalequitas e os midianitas. Deus falava comigo que o inimigo, muitas vezes, está por perto, e nós temos que ficar atento como igreja, porque neste lugar aqui, só tem igreja, irmãos, e muitas vezes nós não entendemos que nós somos especiais, nós somos diferentes, porque muitas vezes nós somos maltratados, porque muitas vezes as pessoas não nos entendem, nós somos mal compreendidos, porque muitas vezes as pessoas querem tomar o que é nosso, porque que tudo para nós é difícil. Um relacionamento de um crente não é fácil, um relacionamento conjugal de uma família não é fácil, lidar com filhos no caminho do Senhor nunca foi fácil. Irmãos, eu quero te falar uma verdade que dói o coração. Nós temos milhares de filhos de pastores desviados, milhares, irmãos, e muitas vezes nós não entendemos porque isso tem acontecido. Muitas vezes os homens de Deus estão se dedicando muito aos filhos dos outros, estão se dedicando à obra de Deus, e muitas vezes dentro de casa, ele tenta lidar com a sua família, mas para ele é difícil as coisas, e aí vem alguém e diz assim: aquele que não governa a sua casa, não pode governar a igreja do Senhor, pegando o texto isolado, mas não sabe a luta que tem a igreja, não sabe a luta que tem um homem de Deus. Queridos, os midianitas eram parentes, talvez ninguém nunca falou para você isso. Os midianitas eram parentes dos israelitas, irmãos, pois eram descendentes de Midião, filho de Abraão com Quetura, em um segundo casamento. Era um povo nômade, que vivia ao leste do rio Jordão, ao Mar Morto. Já os amalequitas eram uma tribo nômade, localizada no Negueb, na península do Sinai, irmãos. Eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Está lá em Gênesis 36, de 12 a 36, você pode pesquisar e procurar, e olha bem, irmãos, havia um parentesco, eles não estavam lutando com pessoas estranhas. Sabe o que eu aprendo, irmãos, que Deus tem falado ao meu coração? A maioria das vezes os nossos inimigos estão perto. Ninguém que está longe pode te atingir com uma pedrada. Irmãos, muitas vezes nós estamos lutando, nós somos igreja, nós somos um povo aqui unido. Esta igreja, ela pega junto, essa igreja tem garra, essa igreja ela tem um vigor maravilhoso, tem uma unção extraordinária. Esse povo aqui é um povo guerreiro. Se você conseguir olhar com os olhos espirituais, cada um desse povo tem uma unção extraordinária, a unção poderosa, a espada desembainhada, o livro santo de Deus está na ponta da língua. É um povo diferenciado essa igreja, essa noiva é diferenciada. Mas eu quero te dizer que nós temos que ficar atento. Ninguém consegue te acertar uma pedrada estando longe de você. Nós temos que estar atento, porque nós estamos rodeados de multidões de testemunhas nos observando, e na espreita, esperando a oportunidade para nos atingir com uma pedrada. E essa pedrada, ela pode ser uma pedrada física, como uma pedrada espiritual, como pode ser um julgamento, como pode ser uma calúnia, uma difamação. Nós somos vigiados, nós somos observados todo o tempo. Irmãos, o mundo pode fazer tudo, e nós não podemos fazer nada. Sim, irmãos,
A Bíblia diz que nós hoje não somos mais escravos, nós somos livres para adorar o Senhor. Ainda que a nossa alma esteja numa prisão, ainda que nossa alma esteja, o nosso corpo esteja numa prisão, a nossa alma é livre para adorar o Senhor. Queridos, ninguém pode prender a voz de um adorador, ninguém pode prender a voz daquele que clama no deserto. Eu não sei como está a sua vida, como foi ministrado, eu não sei de que forma você entrou nesta noite, neste lugar, mas eu quero te dizer que a unção de Deus está na sua vida, porque você é extraordinário na mão de Deus. Mas sabe o que Deus faz, irmãos? Preste bem atenção, irmãos. A idolatria havia feito o povo de Israel se afastar de Deus. Muitas vezes nós achamos que a idolatria é quando nós adoramos uma imagem esculpida, mas muitas vezes nós somos idólatras de homens. Irmãos, nós estamos vendo igrejas ou templos que estão idolatrando os seus líderes espirituais, de tal forma que esses líderes espirituais hoje se acham semideuses, se acha a quarta pessoa da Trindade. Irmãos, o que eles pedirem, o povo faz, sem pensar duas vezes. E nós precisamos entender que Deus não divide a sua glória com homem, com ninguém nessa terra. E Ele tem ciúme de você, Ele te ama. E se você está nessa noite, neste lugar, porque Ele marcou encontro com você nesta noite, neste lugar. Queridos, Isaías 59:2 diz assim: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É os nossos pecados, irmãos. Quando nós evitamos de pecar, nós nos aproximamos de Deus, mas são os nossos pecados que nos fazem se afastar de Deus. Mas Israel descobriu que ainda havia um Deus amoroso, e está sempre preste a acudir o seu povo. Queridos, por isso que nesta noite Deus falava comigo sobre sacrifício. Quando o povo clamou a Deus, Deus enviou um profeta. Amados, todas as vezes que você clama a Deus, Deus envia alguém. Muitas vezes alguém chega na sua casa e você não sabe que foi enviado por Deus. Um irmãozinho sai daqui, vai lá te visitar, você não sabe que foi Deus que enviou. Toda vez que você clama, há uma resposta. Irmãos, nós temos uma palavra, uma frase que virou chavão, diz que quando Deus está em silêncio e Ele não te responde, é porque Ele está trabalhando. Irmãos, muitas vezes Deus já te respondeu, muitas vezes Deus já te entregou a vitória já chegou na sua casa, já chegou na sua vida, mas nós estamos esperando algo sobrenatural acontecer na nossa vida. Mas para que algo aconteça, nós precisamos mover o coração de Deus. Precisa algo acontecer na sua vida, na sua história. Sabe o que eu aprendo? Deus envia um profeta. E sabe o que eu aprendo? Esse profeta não tem nome, irmãos. Sabe por quê? Esse profeta pode ser um de vocês. Você não entendeu? Esse profeta pode ser um de vocês. Quando Deus envia profeta, Deus levanta no meio do seu povo. Pare com essa conversa fiada, esse chavão de dizer, Deus usou uma mula, então as pedras clamarão. Meu irmão, Deus vai usar aquilo que Ele ama. Deus vai usar os teus filhos para trazer, para fazer, para mudar a história. E esse profeta é você, essa mulher de Deus é você, esse homem de Deus é você.
chega de mula, chega de pedra, porque é você que é esse profeta. Deus precisa mudar a história desse século, irmãos. E tem uma música que diz que não passe de nós, né? Que não seja preciso que se levante outra geração que vai avante. Queridos, que não passe mesmo, irmão, que seja você, que seja eu, que seja nós, irmãos, que vamos mudar essa nação, que vamos mudar essa geração. Teu filho te enxerga como um super-herói. Quando são pequenos, sim. E quando crescem, eles olham para você e dizem: ali vai uma mulher de Deus, ali está um grande homem de Deus. Queridos, havia 3 lideranças sobre a terra: os reis, sacerdotes e os profetas. Segura essa aí para você. Os reis lideravam o povo politicamente. Não tem jeito de nós fugirmos disso. Os sacerdotes, a incumbência de ouvir o povo e levar a Deus. Mas os profetas ouviam o coração de Deus e transmitiam ao povo. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, é que nesta noite, neste lugar, você consegue ouvir o coração de Deus e transmitir às nações. É nesta noite que Deus, Ele quer mudar a sua história. Chega de mesmice, chega de religião. Deus tem ciúme sim de mim, tem ciúme de você. Irmãos, Deus não quer uma amante, Deus, Ele quer uma noiva. Deus quer uma noiva sincera, uma noiva fiel. Notem que nos versículos que lemos, Gideão faz um sacrifício a Deus. Mas no versículo seguinte, o Senhor, na mesma noite, lhe pede um segundo sacrifício. Talvez é isso que Deus Ele quer de nós. Talvez nós já fizemos o primeiro sacrifício para Deus, como Gideão. Antes de fazer algo grande para Deus, Ele pediu um sacrifício, e Gideão fez um sacrifício à sua altura, e não à altura de Deus. Talvez a sua vida está dessa forma. Queridos, talvez, como Gideão fez às pressas, tudo que nós fazemos para Deus é às pressas. Talvez, irmãos, não temos critérios para o sacrifício, fazemos de qualquer maneira. Gideão pegou alguns pedaços de pedra que estavam jogados naquele lugar, pedras cobertas de lodo. Queridos, em 1 Coríntios 3,16, nós somos o altar de Deus. Sabe o que é pedra coberta de lodo? Muitas vezes nós precisamos limpar esse altar. Irmãos, muitas vezes nosso altar tem lodo. É de qualquer jeito, queremos fazer o sacrifício para Deus de qualquer jeito, não há critério, queremos fazer às pressas, para Deus tudo tem que ser às pressas. Irmãos, se nós vamos passear, vamos no shopping, nós tiramos um dia quase inteiro para andar aquele shopping todo, subir aquelas escalas, olhar lojas, passear, ir para a praça de alimentação. Mas quando temos que fazer alguma coisa para Deus, tem que ser de qualquer maneira, às pressas. Não há critério, não há uma sensibilidade, porque nós, para Deus tem que ser. É porque nós aprendemos dessa forma, irmãos. Aí sabe o que acontece, irmãos? Nós vemos pessoas fazendo grandes coisas para Deus, e nós falamos:
grande homem de Deus. E sabe o que nós fazemos? Nós transferimos a glória de Deus para o homem, porque aquele homem muitas vezes fez um grande sacrifício para Deus, ou muitas vezes nós somos engodados, enganados, porque vemos pessoas aparecendo, mas talvez tem pessoas do seu lado, que já fez o segundo sacrifício. Gideão pega gravetos molhados. Sabe o que é gravetos molhados? Madeira vulgar. Amados, a lenha na Bíblia representa a oração, pois sabemos que sem a lenha o fogo apaga. Amados, nós temos um exemplo claro, bíblico, quando Paulo, na ilha de Malta, irmãos, ele estava preso numa embarcação como um dos prisioneiros, mas quando o barco começou a ser açoitado pelas ondas, os presidiários foram soltos. Era inverno, uma grande tempestade, eles conseguiram nadar até a praia, a ilha de Malta. E ao chegar na ilha de Malta, muito frio, os nativos daquela região usaram de bondade e acenderam uma grande fogueira. Queridos, naquele momento, aqueles homens estavam se aquecendo do frio, mas Paulo observou que a chama estava se apagando, e agora Paulo ele sai a procurar gravetos, lenha, e nessa dele procurar lenha, amados, uma víbora fugindo do calor, pega no seu dedo uma víbora extremamente venenosa, e a Bíblia relata que ele vê aquela cobra, ele sacode no fogo, e os nativos daquela região ficaram observando. É o que eu estava falando para você, nós somos rodeados de multidões de testemunhas, pessoas estão nos observando, e sabe o que os bárbaros daquela região falaram? Este homem é homicida, mesmo salvo do mar, quando chega aqui, esta víbora morre, ele vai inchar, ele vai estourar, ele vai cair a qualquer momento, e nada aconteceu. Sabe por quê, irmãos? A primeira coisa que nós temos que observar é a chama, quando está apagando. Muitas vezes a chama do nosso relacionamento conjugal está apagando, e nós não fazemos nada para aquecer e para acender essa chama. Muitas vezes a nossa chama espiritual está se apagando, e não fazemos nada para que essa chama acenda. Mas o diabo é o primeiro a observar que a chama está apagando, e ele começa a investir na sua vida quando ele percebe que a chama espiritual da sua vida está apagando. Mas Paulo, como homem de Deus, ele observou que ele precisava tomar uma atitude, e ele foi buscar lenha, e nessa busca, ele é picado por uma serpente, mas a palavra de Deus diz o que lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, os sinais seguirão os que creem. E diz o quê? Se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, pisarão em serpente. Irmãos, tudo que está escrito na Bíblia, os sinais seguirão os que creem. Como a humanidade hoje corre atrás de sinais, irmãos. Você é a coisa mais preciosa e mais linda, você é o sinal da glória de Deus. Queridos, você tem que observar se a chama do seu casamento está apagando. Você tem que observar se a chama dos relacionamentos estão se apagando. Você tem que observar se a chama espiritual de sua história, da igreja, está se apagando. Talvez está se apagando por causa de você, e muitas vezes nós estamos observando somente uma pessoa. Paulo estava preocupado com o coletivo,
não com o individual. Ele não estava preocupado com o calor que ele precisava sentir para secar as suas vestes. Ele sabia que ali em volta daquela fogueira havia muitas pessoas que precisavam se aquecer. Nós precisamos olhar para o coletivo e não para o individual. Nós precisamos repartir as bênçãos, assim como Jesus repartiu as bênçãos. Nós precisamos repartir as bênçãos. Nós precisamos repartir o que nós temos. O que eu tenho eu lhe dou. Queridos, veja João e Pedro caminhando, e de repente eles vão entrar no templo. Estava ali um homem mendigando. Ele ficava ali naquele momento esmolando, e eles pararam e olharam para aquele homem com a mão no chão, um paralítico estendendo as mãos. Ele falou: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Será que nós hoje temos condições espirituais de alguém pedir esmola e nós mandarmos levantar e sair daquele local e andar? Ou temos condições espirituais de pegar na mão do moribundo e levantar e falar: olha, eu vou te ajudar? Mas nós pensamos: puxa vida, a situação está tão difícil, nós estamos em crise, o país está em crise, eu tenho que pagar o talão de água, de luz, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho tantos filhos, por que eu vou ajudar? Queridos, quando nós fazemos um sacrifício maior, Deus começa a operar coisas grandes e maiores que nós não imaginamos. Como você é reconhecido na rua, irmãos? Queridos, no meu dia de folga, se é que nós temos folga, eu saí e falei com a Aline: eu vou dar uma voltinha aqui no bairro para clarear a mente. E de repente, alguém me viu passar de uma oficina mecânica e entrou em contato, foi na minha casa, depois foi atrás de mim me procurar e disse: olha, tem um rapaz que trabalha nessa oficina, o filho dele está desenganado lá no hospital infantil, pegou uma bactéria que a medicina não conhece, e os seus rins já paralisaram, e aquela criança não tem mais jeito, porque os médicos não sabem o que é. Eles estão fazendo uma bateria de exame e nada conseguem detectar, simplesmente saber que aquela criança está prestes a óbito. Eu disse: tudo bem, mas o que você quer? Eu gostaria que você fosse visitar o meu filho. Falei: como é o nome do seu filho? Cauã. Quantos anos ele tem? 6. Presta atenção que eu vou te falar, irmãos. Hospital infantil, CRE, Cauã. Mudei a roupa, fui para lá, me identifiquei, entrei dentro do hospital, irmãos. Uma criança de 6 anos. Você acha que quando eu cheguei, sabe o que estava acontecendo com o Cauã? Cauã já estava sentado desenhando uma folha, pintando uma folha, porque quando eu me dispus a ir, o Senhor foi na frente. E aí eu orei por Cauã, conversei com o menino que estava desenganado, bateu papo comigo, falei: rapaz, você é um cara bonito, ele, né? E orei por ele e disse: Senhor, toda a honra, toda a glória é tua, eu sei que é. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos tomar a glória de Deus, tomar a honra de Deus, e acharmos que somos semideuses.
e queremos nos aparecer através dos holofotes, das filmagens, e em todo o mundo dizemos que nós somos, irmãos, nós só fazemos alguma coisa se Deus permitir. Queridos, o animal que Gideão escolheu foi qualquer um. Se lembra alguma coisa lá em Gênesis? Na criação, Deus tinha 2 filhos ali, Adão e Eva, Caim e Abel. Deus pediu aos 2 que fizessem um sacrifício. Aí as pessoas falam: por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel? Aí muitas pessoas: não, eu não entendo essa parte aí, porque você não leu a Bíblia direito. A Bíblia diz claramente, claramente, irmãos, que Caim, ele pegou dos frutos da terra. Mas a Bíblia diz o seguinte, que Abel pegou a melhor ovelha, sem defeito, e ofereceu diante do altar. Deus se agradou do seu sacrifício, porque houve seleção, porque Abel, ele selecionou, ele escolheu. E muitas vezes nós queremos fazer para Deus de qualquer jeito. Caim pegou dos frutos da terra, e o que aconteceu? Nós sabemos o final da história. E, querido, nós vemos que Gideão fez a mesma coisa, pegou pedras, lenha, vulgar, pedras com lodos, pegou qualquer animal e fez um sacrifício. Sabe o que Deus falou para ele? Deus pede um segundo sacrifício. Eu imagino Deus falando para ele: bom, você fez do seu jeito, agora eu quero que você faça do meu. E Deus está falando para você nesta noite, como falou forte no meu coração. Deus pede então a Gideão um segundo sacrifício. Deus diz: olha, eu quero um boi de 7 anos, o mais belo, e que é do seu pai. Imagina, Gideão era um homem, a situação não estava legal. Queridos, Deus, ele diz o seguinte: derrube o altar de Baal. Era um bosque, irmãos. E diz o seguinte: pega as melhores e as maiores pedras, as melhores e as maiores pedras. Tudo ali teve que ter sacrifício, teve que perder o medo, não é verdade? E diz o seguinte: corte o bosque, madeira de lei, carvalhos, acácia, cedro. E por último, o Senhor edifica um altar no cume deste lugar forte, onde todos possam notar que você é um crente. O seu sacrifício as pessoas têm que notar, as pessoas têm que ver o seu sacrifício. E não é para você se aparecer, mas as pessoas têm que olhar e ver em você algo diferenciado. Precisa ver em você algo sobrenatural. E a conclusão, que muitos gostam de pregar Gideão. Nós estivemos lá em Israel, estivemos na fonte de Gideão, lugar muito bonito. Antigamente chamava-se Fonte do Medo. Depois que Gideão chegou naquele lugar, passou a se chamar Fonte de Gideão, mas o lugar era a Fonte do Medo. Agora preste bem atenção, irmãos.
a conclusão de você esforçar, fazer um sacrifício à altura de Deus. Eu não sei o que Deus tem pedido a você, eu não sei o que Deus tem cobrado de ti, eu não sei o que você precisa fazer para Deus, ou como que você tem se relacionado com Deus. De qualquer jeito, às pressas, a sua oração vulgar, lenha molhada, sabe aquela fumacinha que não passa do teto, irmãos? A sua oração, irmãos, tem que o vizinho chamar o corpo de bombeiro, irmãos. Diz que aquela casa está pegando fogo, e quando o bombeiro chega naquele lugar, você está glorificando o nome do Senhor. E quando eles começarem a desenrolar aquele carro de bombeiro, aquela mangueira, que eles começarem a chegar na sua porta, o primeiro que estiver segurando a mangueira vai começar a sapatear e dar glória a Deus. O segundo, o chefe, o capitão, vai estar tudo glorificando a Deus, porque na sua casa tem fogo, tem lenha boa, tem oração boa, tem boa, é bom, é bom, é bom. Recebe! E para nós fecharmos, não sei como está a sua vida, mas Gideão não derrotou os midianitas e os amalequitas. Segura essa, ele não derrotou. 32 mil homens, volta os covardes, 22 ficaram para trás. Agora vamos para a fonte do medo. O Senhor falou: Gideão, pega os 300 que estão lambendo as águas. Gideão, manda voltar. Voltou 9.700. Queridos, quando eu digo que Gideão não derrotou ninguém, porque quando Gideão chegou, o próprio Deus derrotou os midianitas, os amalequitas, e Gideão só cantava e glorificava o nome do Senhor. É isso que Deus quer da sua vida, que você glorifique ao Senhor, mas que o seu sacrifício seja forte, extra forte. A sua oração, o vizinho vai chamar o corpo de bombeiro, o vizinho vai ficar incomodado, mas quando o vizinho chegar na sua porta para chamar a sua atenção, vai ser o primeiro a dizer: eu preciso desse Deus. Quando você entrar no supermercado, alguém entrar atrás de você e vai bater nas suas costas e vai dizer: ei, me dá o que você tem. E você fala, mete a mão no bolso para dar um trocado. A pessoa: não, o que você tem é mais forte do que o seu dinheiro. Não, o que você tem é unção e poder. Eu quero. Quando você entrar no ônibus, o povo de Deus vai começar a glorificar. Quando você entrar no avião, o avião vai começar ali, o povo glorificar o nome do Senhor. Irmãos, porque você tem que mudar o ambiente onde você está. Deus nunca perde, Deus nunca empata, Ele só ganha. E esta é uma noite onde o Senhor encontrou com você nesta noite. Para de dengo, para de ficar chorando. Você faz duas orações, uma é pedindo e a outra se lamentando. Está na hora de você fazer sacrifício diante do altar do Senhor. Está na hora de você fazer algo forte para Deus. Você precisa ganhar almas. Você precisa dizer: Deus, eu estou aqui. E quando você está disponível para Deus, coisas grandes, coisas fortes, extra forte, ou coisas extraordinárias vai acontecer, não só na sua casa, mas na vida de outras pessoas, porque aqui neste lugar tem unção, tem poder, tem gente boa, tem gente direcionada, tem gente ativada. O poder de Deus está sobre este lugar. Glorifica a Deus enquanto você pode.